Olá, sejam muito bem-vindos a esse bate-papo. Me chamo Maria Paula, do Instituto Positivo, que há mais de 8 anos vem apoiando a cooperação intermunicipal por meio de arranjos de desenvolvimento da educação. Durante esse tempo, também buscamos disseminar esse tema dos arranjos por meio de pesquisas e produção de materiais, como revistas, e-books, livros e cartilhas. Em 2017, publicamos nosso primeiro livro, que tinha como objetivo trazer o cenário dos arranjos naquela ocasião e trazer com exclusividade a temática, né, de implantação desse modelo de cooperação intermunicipal. Em 2020, sentindo a necessidade de um material mais prático, lançamos um livro guia, né, que auxilia as secretarias na implantação e gestão desse modelo de colaboração intermunicipal. E agora, passados 6 anos de nossa primeira publicação, sentimos que era o momento de trazer, né, um panorama geral dos arranjos, né, mostrar como está o cenário, né, dessas iniciativas implantadas no país. E para isso nós contamos com 4 pesquisadores especialistas e renomados na área da cooperação intermunicipal, né, que contribuíram com a produção dessa obra, que é então a terceira obra, né, o terceiro livro publicado pelo Instituto Positivo. E nada mais coerente, né, para esse momento de lançamento desse livro, que se chama Arranjos de Desenvolvimento da Educação, o que podemos aprender com suas trajetórias, né, que a gente fazer um bate-papo aqui, né, com esses pesquisadores que contribuíram na obra. Então, eu quero dar as boas-vindas, né, aos meus colegas Lisandro Lui, Fernando Abrúcio, Catarina Segato e Eduardo Green. Sejam muito bem-vindos e eu quero aproveitar para agradecer, né, toda a contribuição de vocês, tanto na obra quanto nesse momento do bate-papo aí sobre o livro e sobre essa temática. Vamos começar, então, pelo Fernando Abrúcio. A gente sabe, Abrúcio, que esse modelo de colaboração em forma de arranjo ainda tem muito chão pela frente, né? Ainda é uma novidade, a gente não tem nem 5% dos municípios, né, do Brasil trabalhando nesse modelo, mas a gente sabe também, né, essa obra pode nos mostrar que já temos muitos pontos positivos nesse modelo de trabalho. O que você pode dizer para a gente, né, sobre a atuação dos arranjos frente a esses desafios da educação hoje, né, no pós-pandemia, né, com a recuperação da aprendizagem, né, equidade, né, todos esses desafios, novo Fundeb, né, todas essas coisas que estão aí, né, em discussão na pauta da educação. Paula, os arranjos, como outras formas de cooperação intermunicipal, são muito importantes porque muitos problemas na educação não podem ser resolvidos apenas por um município. Então, a solução intermunicipal, ela se coloca como uma necessidade, não é apenas uma questão de usar a legislação, é uma necessidade. E com o pós-pandemia vai ser uma necessidade ainda maior, porque se soma não só o pós-pandemia, mas uma série de reformas educacionais que ocorreram nos últimos anos e que exigem muita força dos municípios e, na verdade, exige que eles tenham cooperação para realizar, por exemplo, a implementação da BNCC, a mudança na formação continuada dos professores, há uma nova legislação sobre isso. Então, não há alternativa, a cooperação intermunicipal é fundamental. O que precisa fazer é melhorar o conjunto de incentivos para a cooperação intermunicipal. O que a gente já conhece de consórcios e de arranjos particularmente, é que muita coisa boa acontece com os arranjos do ponto de vista da cooperação intermunicipal. Melhora o diagnóstico, eles começam a aprender mais uns com os outros, conseguem fazer coisas que não faziam sozinhos, mas conseguem fazer conjuntamente. Então, esse aprendizado está aí, mas é preciso incentivos para que a gente multiplique esse aprendizado. Esses incentivos podem vir por uma legislação geral, a legislação de cooperação intermunicipal e educação, particularmente arranjos, ela é frágil.
pode vir da cooperação com os governos estaduais. Acho que é uma tendência dos governos estaduais aumentarem a pressão para que os municípios atuem de forma regionalizada. Pode vir do governo federal ou de um sistema nacional de educação e pode vir da própria atuação da sociedade civil, que o Instituto Positivo tem feito nos últimos anos de uma forma importante, é incentivar a cooperação intermunicipal, no caso, na educação por arranjos. Então, quanto mais a gente aperfeiçoar esses incentivos, melhor. Mas a necessidade da cooperação intermunicipal, e o arranjo é uma forma de realizar isso, é inegável. Imagina tentar fazer, Paula, formação continuada em redes cujos municípios têm 10 mil habitantes. É impossível. Imagina fazer a customização do seu currículo num município que tem 15 mil habitantes. Isso é impossível. Então, assim, a necessidade continua, ela é muito importante. O que a gente tem que aperfeiçoar são os incentivos, seja da legislação, dos governos estaduais, do governo federal ou da própria sociedade civil. Acho que teria que ter mais gente das organizações da sociedade civil trabalhando pela cooperação intermunicipal. Eu vejo muita fundação trabalhando com o município individualmente, ou tentando dar uma escala para o município, mas não trabalhando com a cooperação. Isso é um equívoco das fundações que fazem isso. Então, acho que tem um espaço para melhorar os incentivos e terminando, acho que o aprendizado que a gente já teve com a cooperação intermunicipal, o próprio livro que estamos lançando agora é representativo nesse sentido, mostra que não se resolve tudo, mas se resolve coisas que os municípios não resolveriam sozinhos. Imagine na hora que a gente tiver uma cooperação intermunicipal forte entre os municípios, num terço deles. Eu não estou falando de todos, estou falando num terço. Na hora em que tiver isso, os resultados educacionais vão melhorar muito no Brasil. Então, conforme mencionamos, o modelo de arranjo ainda carece de institucionalização, tá? Apesar de ser um modelo de implantação do regime de colaboração que está previsto na Constituição, na LDB e na Lei do Plano Nacional de Educação, ainda não temos uma legislação própria dos arranjos, a não ser as resoluções do Conselho Nacional de Educação de 2011 e de 2021. E um projeto de lei, né, em tramitação no Congresso, né, que foi aprovado pela Comissão de Educação na Câmara, mas, né, que ainda não chegou aí no final da sua aprovação. Queria ouvir do professor Eduardo, né, sua opinião em relação aos benefícios que a aprovação desse projeto de lei, né, podem trazer para os arranjos de desenvolvimento da educação. Né? Você acredita que uma vez, né, tendo uma legislação, vão se ampliar, né, o número de arranjos implantados no país? Sim, acho que nós temos uma questão geral, primeiro, Maria Paula, que é importante de colocar, tendo em vista o cenário da administração pública no Brasil. Em que sentido? Nós temos uma enorme dificuldade de lidar com aquilo que não é formal na nossa legislação. E talvez 2 exemplos aqui sirvam para abrir um pouco essa tua pergunta, que é muito importante. Quando a gente olha as experiências bem-sucedidas de cooperação federativa, cooperação intergovernamental no Brasil, nós temos, por exemplo, a referência do SUS, a Lei Orgânica da Saúde, que depois evoluiu com outras legislações. Ela criou as estruturas das CITES e das CIBs, são estruturas formalmente incorporadas no desenho da cooperação federativa nessa política e, portanto, facilitam com que haja uma formalidade legal que faça com que os entes cooperem. O outro exemplo muito bem sucedido, esse é talvez muito mais vinculado, inclusive, aos ADS, é a conhecida Lei dos Consórcios Públicos. Em que sentido? Até 2005, existiam consórcios no Brasil, intermunicipais sobretudo, mas eles eram considerados, dentro da estrutura jurídica que nós temos no Brasil, consórcios chamados administrativos, regulados pelo direito privado e não pelo direito público. O que isso significava na prática? Municípios podiam entrar com muita facilidade e sair com muita facilidade desses arranjos. A nova legislação do consórcio público, ela criou regras mais rígidas para a entrada e regras mais rígidas para a saída. Os números são eloquentes depois da entrada dessa legislação em vigor, com um enorme crescimento no número de consórcios públicos e, portanto, de municípios que passaram a colaborar.
Então, olhando por essa perspectiva, uma legislação que venha colocar regras certamente vai produzir um primeiro efeito positivo fundamental, mais segurança jurídica. Porque hoje nós temos ADs, que são ODS, que são subsidiados, financiados ou apoiados, sobretudo por fundações empresariais, mas muito dependentes de circunstâncias. Depende do prefeito ou da prefeita que está na cidade, depende de ter ou não disposição daquela fundação de seguir apoiando, quando, na verdade, nós estamos falando não da cooperação dependente de vontades políticas, mas sim da cooperação entre entes federativos, o que muda bastante em termos dessa compreensão. Há mais 3 elementos que são importantes de destacar. Um do ponto de vista administrativo, e novamente a experiência dos consórcios mostra o quão positivo pode ser uma legislação. Em que sentido? Hoje nós temos arranjos de desenvolvimento da educação que, dada a sua informalidade jurídica, não conseguem constituir seus próprios corpos administrativos. Os consórcios conseguem contratar assessoria jurídica, assessoria de tecnologia da informação, conseguem realizar compras públicas. Então, juridicamente, haveria seguramente avanços que esse novo formato de cooperação entre os municípios poderia agregar por meio de uma legislação. Há ainda também o tema da prestação de conta dos órgãos de controle, que não é menos importante na nossa administração pública. Tendo uma cobertura legal, isso facilitaria com que os municípios pudessem dispor dos seus orçamentos dentro de uma estrutura que, por sua vez, viesse a ser mais bem aceita pelos tribunais de conta, pelas controladorias em especial. Há ainda o aspecto político que nós temos que considerar, que a legislação geraria de incentivo. Por exemplo, o Abruzzo comentava isso há pouco. O que acontece com os ADS quando termina a gestão de um prefeito ou de uma prefeita? Ele tem um sério risco de ser descontinuado. Mas se nós temos mais cobertura legal, é possível e é bastante provável, porque a experiência dos consórcios intermunicipais tem mostrado isso, os arranjos persistem no tempo, sobretudo se eles têm resultados positivos e se há mais controle social. E um último aspecto não menos importante é econômico. Os municípios podem, em tendo possibilidade de formalizar a cooperação entre si, por exemplo, fazer compras públicas de materiais escolares, por exemplo, combinar atividades conjuntas de construção de currículos comuns na região, dentre outras atividades, tal como capacitação de professores, podem vir a contratar com outros órgãos de governo, podem vir a conveniar com outros órgãos de governo e podem, inclusive, dependendo da legislação, vir a ser provedores de serviços. Então, seguramente há um conjunto muito significativo, potencial de vantagens que uma legislação como essa que está em discussão no Congresso Nacional, a meu juízo, ela seguramente traria em termos de olhar o resultado, considerando a ampliação de municípios que viessem ou que, a meu juízo, virão a colaborar por meio da cooperação federativa na educação, na medida em que haja esse arcabouço legal mais bem definido. Excelente, professor Eduardo. A gente percebe que essa trajetória, né, da cooperação intermunicipal vem aí se desenrolando, né, por um caminho desde a Constituição Federal, né, e eu acho que fica bastante claro que os consórcios avançaram muito mais rápido. Né. O que a gente poderia hoje destacar, né, comparativamente, assim, de forma bastante sucinta, em relação a consórcios e arranjos, né, se a gente fosse dizer vantagens e desvantagens, né, de implantação de um consórcio ou de um arranjo, ainda diante, né, do que a gente tem, até mesmo da falta de uma legislação para os arranjos. Bem, eu acho que os consórcios, eu repito, quando nós analisamos comparativamente com outros países da América Latina, mesmo em nível internacional, a legislação brasileira de consórcio público é muito avançada. Não por acaso, o Brasil é um país que tem um conjunto enorme de municípios consorciados, justamente porque a legislação garante muitos benefícios, muitas vantagens econômicas, políticas, de representação coletiva na região, de lobby no bom sentido junto aos governos estaduais e federais, tomando o arranjo de cooperação entre os municípios. Então, acho que
os ADEs poderiam aprender com essa experiência dos consórcios nessa perspectiva. Qual talvez a gente pudesse colocar como um aprendizado que os ADEs trariam para os consórcios? Se de um lado, aquilo que não é formal na nossa administração pública, ela tem mais dificuldade de ser aceito com uma estrutura organizacional, por exemplo, pelos órgãos de controle que eu mencionava há pouco, por outro lado, os ADEs têm mais flexibilidade, justamente porque não precisam seguir, entre aspas, amarras jurídicas. Então, esse é um elemento importante que eu acho que é preciso considerar também na nossa legislação pública. Ela não pode ser tão formal a ponto de transformar aquilo que é uma regra num fim em si mesmo. Os municípios cooperam não porque seja interessante apenas estarem juntos, mas porque é uma finalidade. Melhorar a provisão de serviço público, reduzir dinheiro público que pode ser investido em outras áreas, dar escala nas atividades que estão fazendo, conseguir integrar políticas públicas num território que tem afinidades que são comuns por um conjunto de razões sociais, econômicas, culturais e mesmo geográficas. Então, os ADEs, eles têm esta experiência positiva que é de produzir integração, de produzir compartilhamento de experiências, de produzir intercâmbio de conhecimento que seguramente deverá ser mantido e aprofundado, a meu juízo, na medida em que haja avanços no regramento que permita com que mais municípios possam cooperar. Então, acho que, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista de capacitação técnica, isso é um elemento importante que eu quero destacar, além do jurídico, é dizer que os ADEs, nas experiências que nós estudamos nesse projeto, nessa pesquisa, Maria Paula, mostraram-se muito efetivos em compreender a importância de utilizar a cooperação para a qualificação da rede escolar, dos funcionários, do corpo de trabalhadores e trabalhadoras que operam dentro do ambiente escolar. Isso é um aprendizado importante que os ADEs podem gerar para os consórcios. Do ponto de vista político também é um aprendizado bastante importante. Em que sentido? Os ADEs formam coletividades, formam o que nós chamaríamos de uma comunidade ao redor de uma política pública. Isso fortalece o trabalho em equipe, isso fortalece o compartilhamento de experiências comuns e é mais um aprendizado importante que os ADEs, a meu juízo, levam como um legado para dar um passo adiante na medida em que nós tenhamos regras que permitam algum tipo de fortalecimento maior, algum tipo de segurança jurídica maior. Então, me parece que isso tudo faz com que a trajetória, como você mencionava, de evolução dos ADEs, ela certamente caminha, a meu juízo, para um cenário muito mais promissor e positivo, na medida em que nós possamos incorporar regras que deem mais estabilidade, segurança, mais previsibilidade, mas já tendo essa trajetória prévia que é bastante positiva nessa perspectiva. Obrigada, professor Eduardo. Em relação, pegando até um gancho dessa questão da flexibilidade do modelo, né, eu gostaria, né, de que a gente pensasse, né, que essa flexibilidade como um ponto, um fator positivo, né, que permite, né, diferentes estruturas, que permite, né, que a gente tenha diferentes formatos institucionais, né, dentro dos arranjos, né, e diferentes objetivos. Então, eu gostaria de saber da professora Catarina, inclusive, né, diante do cenário analisado, né, e diante, né, do que pôde ser encontrado ali, a gente teria ganhos, né, em relação a essas experiências se os arranjos estivessem presentes no novo Plano Nacional de Educação, que, né, vem a ser proposto aí para a sequência para os próximos anos? Bom, o plano anterior, né, de 2014, ele apenas menciona o regime de colaboração em relação à formação inicial de professores, que, né, vem um pouco de algumas experiências de alguns estados de colaboração, principalmente entre estados e municípios, e também de alguns programas federais em que houve colaboração entre União, estados e municípios nessa questão da formação inicial, que era uma meta importante que o Brasil precisava expandir, né, assim, os professores formados em ensino superior. A gente tem diferentes metas no PNE, né, já anterior,
que poderiam, né, contar com regime de colaboração de diversas formas. Então, poderiam contar com uma coordenação maior da União, poderiam contar com a colaboração Estado-município e poderiam contar com a cooperação entre municípios por meio de arranjos. Poderia ser um desses modelos, né, de cooperação entre municípios. Então, já as próprias metas que a gente já poderia contar com essa cooperação para alcançar essas metas, né? Os municípios, eles têm fragilidades nas suas capacidades administrativas e financeiras. Há uma grande desigualdade em termos dessas capacidades entre os municípios brasileiros. Então, a gente tem municípios muito pequenos e municípios muito grandes, né? E eles todos têm as mesmas atribuições na educação e têm as mesmas metas, portanto, do PNE. Então, a própria cooperação entre eles já seria importante para conseguir alcançar algumas metas. Se a gente tivesse modelos mais fortalecidos de cooperação, a gente poderia, inclusive, avançar em relação a ações, por exemplo, de construção de creches em conjunto, né, compras conjuntas para construção de centros de educação infantil. Então, a gente poderia ter ganhos de escala na cooperação por meio de compras conjuntas, que já ocorrem em outros formatos, como nos consórcios públicos. Então, nas próprias metas que a gente já tem, a gente poderia ter mais cooperação. Então, a gente poderia pensar, para além de se o ADE entra no plano nacional ou não, a gente tem que pensar as metas, né, de ampliação do acesso, de melhoria da qualidade, contando, né, pensando na cooperação como um mecanismo para alcançar essas metas. Isso é fundamental. Os municípios, dificilmente, os mais de 5 mil municípios brasileiros vão conseguir alcançar todas essas metas no curto prazo, sem qualquer cooperação entre municípios, e principalmente sem uma coordenação nacional e uma indução nacional. E a indução pode se dar por meio de consórcios. Então, a gente pode ter programas federais que financiam determinadas ações para arranjos, para esses modelos consorciativos, enfim, então para os ADS. Então, assim, a gente teria um ganho em pensar os ADS dentro do plano nacional, mas as próprias metas de acesso, permanência e qualidade precisam incorporar os ADS para que a gente consiga alcançá-las no curto e médio prazo. Na verdade, elas já estão subentendidas como um caminho, né, para buscar, né, o alcance dessas metas. Mas será que não, nessa oportunidade, né, de um novo PNE, não tendo, né, os arranjos fazendo parte de forma explícita, a gente vai ter um prejuízo em relação a esse formato, esse modelo de trabalho em formato de arranjo? Assim, a gente pode pensar que a gente pode ter um prejuízo. Claro, incorporar os arranjos no PNE aumenta a legitimidade, aumenta a força dos arranjos no plano nacional, na agenda nacional, mas estar no PNE sem mecanismos atrelados a isso também não vão ter uma efetividade grande. Então, pensar nesses programas que atrelem recurso à expansão dos arranjos ou que atrelem à implementação de determinados programas por meio de recursos, né, que são transferidos a arranjos, isso é importante para que os arranjos de fato sejam uma peça, né, um mecanismo para a implementação de algumas ações que são centrais para acesso, permanência e qualidade da educação. Então, o meu ponto entrar no PNE é super importante para que os arranjos ganhem centralidade no debate nacional, e modelos consorciativos são importantes, né, que eles entrem na agenda da educação, né? Então, tanto, né, a gente pode falar dos arranjos, que é o modelo mais disseminado na educação, mas a gente pode falar de outros modelos como os consórcios, outros modelos de cooperação intermunicipal. Eles têm que ganhar centralidade no debate nacional, porque hoje eles não têm a centralidade que corresponde à importância deles, como a gente vê em outras políticas, como na saúde, recursos hídricos, mas eu reforço que é importante pensar em outros mecanismos para que, de fato, né, as políticas passem pelo fortalecimento dos arranjos e passem pelos arranjos como um pouco implementadores dessas políticas, dessas ações.
Professora Brúcio, sabemos que a sustentabilidade do arranjo, em termos, né, de longevidade do arranjo, é um grande desafio, especialmente, né, quando se trata do momento de transição política. Né? Então, qual a importância, né, da atuação dos atores, né, como o prefeito, o secretário, né, para que isso, né, seja longevo, para que os arranjos possam, né, ter continuidade? De que forma, né, você vê que é possível garantir essa permanência do arranjo diante dos pleitos eleitorais? Na verdade, Paula, esse não é um problema só dos arranjos. Talvez a maior marca das políticas públicas no Brasil, se pudesse resumir numa palavra, é descontinuidade, especialmente no plano local. Então, este é um problema que envolve o conjunto de políticas públicas. No caso dos arranjos, eu acho que tem 3 coisas que poderiam gerar uma forte sustentabilidade. Primeiro, chegar aos atores que implementam a política pública na ponta. Quanto mais eles apoiarem, mais chances há de, numa mudança de prefeito, uma mudança de partido, falar, opa, nós queremos os arranjos. Segundo, ter um apoio da comunidade, né? Quer dizer, os eleitores, a comunidade dos municípios perceberem que aquilo é importante para a cidade, é importante para a política educacional. E terceiro, é muito importante para conseguir sustentabilidade, criar fóruns federativos e articulação desses fóruns federativos com a sociedade, aquilo que a gente chama de governança multinível, né? Uma articulação dos fóruns com a sociedade, muito fortes, porque se mais entidades sociais do país, né, universidades, fundações empresariais, apoiarem arranjos, se houver fóruns federativos, né, uma bipartite, tripartite num sistema nacional de educação, a tendência é que seja mais difícil, mesmo com a mudança de prefeito, de o arranjo descontinuar. Claro, Paulo, que do ponto de vista mais imediato, o prefeito que está lá no arranjo, o secretário, tem que, no momento mais importante ali da campanha, dizer, olha, é fundamental isto aqui como uma política de Estado, não como uma política de governo. Eu vou lembrar uma história que é muito importante, lá na Chapada Diamantina que a gente tem lá na Bahia, nós temos na verdade, um sistema de cooperação intermunicipal que já está completando quase 25 anos. E o que eles criaram? Mecanismos de garantia e sustentabilidade para além dos prefeitos de ocasião. Um exemplo eles fazem antes da eleição, que eles chamam o Dia D da Educação. Neste dia, todos os candidatos a prefeito dos municípios que ali participam têm que falar sobre educação. E aí eles se sentem obrigados a falar da cooperação intermunicipal. Se nos arranjos que nós temos no país, de norte a sul, do Maranhão a Santa Catarina, do Rio Grande do Sul a São Paulo, as fundações empresariais, universidades, o próprio governo estadual e o governo federal ajudarem a criar um Dia D de Educação lá em 2024, lá no final de setembro, em que lá no final de setembro se coloque lá na Grande Florianópolis, que se coloque lá no interior de São Paulo, um Dia D de Educação e que se discuta a importância do arranjo, diminui muito a chance de, havendo uma mudança de partido, de prefeito, se acabar com o arranjo. Então, eu acho que o papel dos prefeitos e secretários é tematizar o arranjo como uma política de Estado e não uma política de governo. Na pesquisa desenvolvida para essa publicação, procuramos verificar se é possível agrupar os arranjos a partir de algumas variáveis socioeconômicas e educacionais. Professor Eduardo, a partir dessa análise de variáveis, né, a gente poderia ter, né, um agrupamento entre, né, as características dos ADEs analisados? Quando nós fizemos a pesquisa, nós tínhamos uma expectativa que sim, que encontraríamos um padrão mais claro dos municípios em termos de variáveis demográficas, como tamanho populacional, variáveis sociais, como índice de Gini, mortalidade infantil, variáveis econômicas, como PIB per capita, variáveis de saúde, como acesso à água e saneamento, mas, para nossa surpresa, nós identificamos que há uma variedade muito grande dos perfis de municípios que aderem aos ADEs, o que é muito positivo, porque mostra que ele pode ser uma alternativa de cooperação para vários perfis de municípios em várias regiões do Brasil. Porque o que está em questão nesse ponto, e o livro que nós já de imediato convidamos todas e todos para lerem, mostra o quê?
quando há vontade política e a disposição tanto do prefeito ou da prefeita, como dos gestores e gestoras das áreas de educação dos municípios dentro de um determinado território de cooperarem entre si, é isso que vai prevalecer. Então, o achado que nós tivemos desses dados socioeconômicos, demográficos e outros indicadores dos municípios é que não há um perfil, não há uma característica única e, portanto, mostra a potencialidade que essa ferramenta de cooperação ela possui. Talvez o que a gente possa colocar apenas como exemplos que são importantes nesse sentido de correlacionar variáveis do contexto econômico, social e do contexto de saúde dos municípios com os ADEs é, por exemplo, a maioria dos municípios que cooperam estão na faixa de até 20 mil habitantes. E é importante destacar isso. O Brasil tem 70% dos seus municípios até este tamanho populacional. 90% dos municípios têm até 50 mil habitantes. Então é razoável que os municípios menores, como a professora Catarina há pouco mencionou, que olhando as metas do PNE, vão buscar alternativas de atuação cooperada e conjunta justamente para aumentar as chances de atender essas metas. Ou outro exemplo que vocês poderão encontrar no livro, o índice de Gini, que serve para medir concentração de renda. Nós identificamos que há uma maior predominância de municípios com índice de Gini maiores, e, portanto, quanto mais próximo de maior a concentração de renda, que se dispõe a atuar de maneira cooperada via as ADEs, ou seja, é uma maneira de buscar fazer com que a educação ela atue no contexto local, visando a produzir algum efeito na distribuição de renda daquele território. Então são apenas 2 exemplos que nós aqui gostaríamos de destacar, que servem para ilustrar, repito mais uma vez, a potencialidade que a ferramenta da cooperação federativa na área da educação, via os arranjos de desenvolvimento da educação, ela possui por uma ampla variedade e espectros de municípios de todos os portes e características em todas as regiões do Brasil. Se por um lado os dados quantitativos mostram uma característica bastante heterogênea, né, entre os municípios dos arranjos, os dados qualitativos mostram, né, alguns pontos de convergência e outros de divergência, né, alguns modelos bem diferenciados. Por exemplo, a gente sabe que um ponto de convergência é a motivação, né? Todos querem muito melhorar a qualidade da educação no seu território. Professor Lisandro, de que forma a gente vê variações, por exemplo, na governança dos arranjos que foram analisados no livro? Isso teria a ver, por exemplo, com a questão regional, será? A identificação dos padrões de governança dos ADEs, a gente identificou que, na verdade, há claro, obviamente é sempre um espectro, mas é possível classificar em 2 modelos. O primeiro modelo é o modelo de ADE que funciona muito próximo, por exemplo, a uma associação regional de municípios, como uma câmara técnica de um consórcio já existente, um ADE que se forma na esteira de uma organização regional pré-existente. E, nesse sentido, alguns estados do sul, sudeste, têm uma tradição muito grande de associações regionais de município, que funcionam desde os anos 70. Há outros estados, por exemplo, concentrados no norte e nordeste, há apenas uma associação de municípios de âmbito estadual, não há associações regionais, subestaduais. Então, alguns ADEs que identificamos, eles foram criados, foram vinculados a municípios que já estão acostumados a cooperar. Obviamente já cooperavam na área da saúde, na área do meio ambiente, e para esses prefeitos, para esses atores políticos locais, mais um tipo de governança regional não é a extrema novidade, mas sim é algo que já vem dentro de uma lógica institucional de algumas décadas. E em relação ao segundo modelo, a gente identificou que ele é um pouco mais marcado pela informalidade. Nesses casos, por exemplo, há uma secretária de educação de um dos municípios que fazem parte do arranjo, e ela coordena via um grupo de rede social,
ela coordena as atividades, os encontros. Nesses casos, por exemplo, quando há um município que tem um porte maior na região, geralmente essa secretária de Educação é a pessoa-chave que vai organizar, que vai fazer as agendas de atividades, mas nesse sentido é um modelo que é um pouco mais marcado pela dependência de uma liderança regional e não necessariamente de uma institucionalidade, de uma organização regional mais ancorada historicamente. Então, há sim dois padrões um pouco distintos. O primeiro, que ele se aproveita da força gravitacional que a Associação de Município, o Consórcio Regional já conseguiu produzir na região, e aí não raro o ADE, ele conta, por exemplo, com uma estrutura física na sala da Associação Regional de Municípios, no prédio da Associação Regional de Municípios, há uma sala, há um espaço para os ADEs fazerem as reuniões mensais ou semanais. E há outras regiões que ainda não tem essa institucionalidade regional, então os ADEs não têm muito com quem contar na sua estrutura de governança. Então, obviamente, cada arranjo de desenvolvimento da educação, ele tem as suas particularidades, tem as suas especificidades, mas o que é possível identificar, e talvez não seja que a região explique, mas sim a trajetória institucional daquela região em consorciamento, em cooperação, em associativismo. Que quando o ADE surge numa dessas regiões, ele se beneficia dessa estrutura já pré-existente. Professora Catarina, sabemos, né, que o grande objetivo de todos esses arranjos sempre é, né, como a gente já falava, a melhoria da qualidade da educação no território. Porém, a gente percebe nos arranjos analisados no livro, que eles possuem alguns objetivos bem específicos, né, que atendem, né, uma demanda, né, regional ali. Podia falar um pouquinho mais sobre o que né, pode ser detectado nessa pesquisa, né, quais são geralmente esses objetivos, né, que são atendidos pelo arranjo? Bom, quando os arranjos surgiram na educação, a gente pode pensar que tem dois objetivos centrais para os arranjos, né? Um objetivo que era o mais comum dos arranjos surgidos assim no passado, o objetivo dos arranjos estava muito relacionado ao fortalecimento da gestão educacional. Então, eles estavam concentrados muito em pensar num diagnóstico da rede, em estruturar né, assim, instrumentos de planejamento de ações naquela rede. Até mais recentemente, a gente tem algumas experiências que estão olhando para instrumentos de planejamento estratégico, mas no passado era, né, pensando aqui em planejamento, instrumentos de planejamento mais geral. E também tinha uma atuação forte, como o governo federal tinha uma atuação forte como coordenador e tinham vários programas federais e o próprio PAR, o Plano de Ações Articuladas, que os municípios precisavam aderir para poder, né, precisavam aderir ao PAR e depois aderir aos programas federais para poder receber recursos do governo federal, também tinham arranjos que olhavam um pouco para isso. Então, pensar no fortalecimento dessa gestão educacional para conseguir aderir ao PAR e aderir aos programas federais. Então, a gente tem alguns relatos de arranjos que trouxeram gestores do governo federal para, enfim, discussões, debates, para entender melhor os programas federais. E a gente tinha um arranjo que surgiu há algumas décadas, né, o arranjo da Chapada, que já surgiu com o foco de formação de professores. Então, a gente pode separar um pouco nesses dois. E daí, com o tempo, a gente foi aumentando o número de arranjos que olham para a formação de professores. Então, a gente teve uma disseminação, a partir desse modelo da Chapada, a gente teve uma disseminação de arranjos que focam na formação. E, do outro lado, a gente ainda tem arranjos que pensam no fortalecimento da gestão. E tem arranjos que fazem um pouco as duas coisas, que olham tanto para a formação em gestão educacional quanto para a formação de professores. Então, acho que hoje a gente chega num modelo que está mais próximo dessas duas coisas, mas
que são esses temas, né? Estão muito centrados em fortalecimento da gestão educacional no âmbito da secretaria e formação de professores, às vezes envolve formação de outros profissionais, como diretores. E os arranjos de formação de professores, diretores, eles são centrais, muitas vezes são arranjos que estão em municípios distantes da capital ou de polos regionais, e daí os arranjos viabilizaram a realização de formações, de eventos que eram inviáveis para aqueles municípios participarem, porque eles estavam muito distantes, eles tinham que ir para a capital para realizar essas formações. Então, os arranjos viabilizaram esses processos formativos. Então, eles são centrais e são arranjos bem-sucedidos, que envolvem diferentes municípios, porque justamente os municípios na secretaria sentiam muita necessidade de ampliar e de participar desses processos formativos. Do outro lado, a gente tem arranjos que continuam olhando para a gestão, como eu coloquei, e nesses casos a gente viu nas experiências que estão relatadas em maior detalhe no livro, que a gente tem uma preocupação em pensar em planejamentos estratégicos, então pensar já em objetivos mais possíveis de serem alcançados no curto, médio prazo, quais são os recursos, então pensar num modelo já que olha para os objetivos e para os recursos necessários, para o tempo e para o diagnóstico das redes também, então para uma realização de diagnóstico das redes. Esses são os objetivos dos arranjos, mas o que a gente observou com a análise é que os arranjos acabam tendo um papel muito importante de compartilhamento de experiências entre os municípios. Então, ainda que esse não seja o objetivo principal, que o arranjo comunica para a sociedade, mas é um objetivo super importante. Então, os municípios compartilham muitas coisas nas reuniões, mas também nessa rede que eles estabelecem entre os gestores, e isso é super importante para fortalecer as capacidades de municípios que têm menos capacidade, que têm, por exemplo, menos gestores nas suas secretarias, mas também como a gente tem uma mudança política grande, nas eleições, enfim, de 4 em 4 anos a gente pode ter mudanças políticas, às vezes a gente tem continuidade, mas é muito comum ter mudanças políticas e mudança na gestão. O arranjo consegue, a partir desse compartilhamento, também compartilhar conhecimentos de quem tem mais experiência e está há mais tempo na gestão educacional com outros gestores e secretários que estão entrando e estão iniciando uma trajetória na educação. Então, acho que eu resumiria, claro que tem tantas ações que os ADEs podem e fazem, mas eu resumiria nessas 3 principais que se concentram na formação de professores, na formação de gestão e fortalecimento da gestão por meio de outros instrumentos de planejamento e também no compartilhamento de experiências entre eles. E no livro dá para saber com muito mais riqueza, todos esses detalhes. Falando ainda nessa questão das características regionais, foram escolhidos 4 arranjos para que fosse feita uma análise em profundidade. São esses arranjos: o ADE Noroeste Paulista, o ADE Granfopolis em Santa Catarina, o ADERA, da região dos Açaizais no Maranhão, e o Agreste Litoral na Bahia. Em relação a esses arranjos que foram analisados em profundidade, professor Lisandro, a gente pode afirmar que as trajetórias anteriores de colaboração, como associações municipalistas, contribuíram na formação desses 4 arranjos? O que foi percebido na pesquisa do livro? Sim, eu acredito que as trajetórias institucionais importam bastante para explicar a formação de um ADE. Em algumas regiões, como a gente conseguiu identificar, já havia uma associação regional de municípios, já havia um consórcio. Contudo, em outras regiões em que os ADEs se formaram e prosperaram, não havia nenhum tipo de institucionalidade prévia. Então, é bastante interessante porque, sim, em alguns casos explica, em alguns casos um consórcio, uma associação de municípios dá o apoio material, logístico para a existência dos ADEs, mas em outras regiões em que não há essas instituições, mesmo assim, por força de uma liderança política regional, de uma liderança na área da educação regional, há sim a criação e a prosperidade dos ADEs. Então, não é uma condição
haver uma instituição pré-estabelecida no território não é uma condição para o estabelecimento dos arranjos. Em alguns casos ajuda, não há nenhum caso que atrapalhe. Sempre ajuda, mas em regiões em que não há, isso não é um impeditivo para a criação e prosperidade dos ADS. Mas uma questão importante que precisa ser destacada, agora fazendo um contraponto com os consórcios públicos, é a percepção, principalmente na área dos consórcios de saúde, de saneamento básico, é a percepção de resolutividade que o consórcio traz aos gestores regionais, aos gestores municipais. Os consórcios de saúde conseguem comprar medicamentos mais baratos. Os consórcios voltados ao meio ambiente conseguem produzir junto aos municípios planos municipais de resíduo sólido, de saneamento básico, que é uma peça de gestão que o município precisa e muitas vezes ele não consegue fazer autonomamente. Então, todo gestor de consórcio de saúde vai te dizer, o consórcio resolve os problemas, pelo menos resolve alguns dos problemas que o município tem. E essa questão ela precisa também ser pensada em relação aos ADS, de haver mais estudos, haver essa quantificação. Afinal, uma região que instituiu ADS, os alunos, a distorção idade série diminuiu, a alfabetização melhorou, o aprendizado melhorou, as redes funcionam melhor. Então, essa é uma questão importante que eu acho que ainda a gente precisa avançar sobre quais problemas, quais demandas os ADS resolvem, operam, e eu acho que isso é uma questão importantíssima para que mais municípios, para que mais regiões identifiquem no ADE uma ferramenta importante de gestão pública para resolver os problemas na área da educação. Professora Catarina, a partir da análise desses 4 arranjos em profundidade, né, o que você destacaria nesses 4 como pontos positivos ou fragilidades? Bom, eu vou começar pelas fragilidades, né? A gente sabe que os ADS, em função da discussão até nacional, de um projeto de lei, a gente sabe que eles não têm um arcabouço legal, né, que enfim, dá sustentação a eles, né, em termos institucionais. Então, isso é uma fragilidade na medida em que eles, muitos municípios às vezes entram e saem, então há uma descontinuidade naquela formação de quem participa daquele arranjo, muitas vezes há descontinuidades, então acho que essa é uma das grandes fragilidades de que a gente identificou no livro. Há muita descontinuidade nos ADS, e como a gente pontuou, a trajetória é importante, então a continuidade é importante para o próprio fortalecimento da cooperação entre eles, então a continuidade ao longo do tempo, né, dessa experiência é importante para que ela vá se fortalecendo ao longo do tempo. Então, ter mais continuidade seria importante, enfim, então reforçando até a importância da discussão nacional, né, e da discussão para fortalecimento dos ADS. Então, acho que essa seria a maior fragilidade. A falta também de um mecanismo institucional faz com que eles tenham dificuldade em variar as ações que eles realizam, por exemplo, realizar compras, né, algumas questões que envolvem compartilhamento de custos, elas são limitadas. Alguns ADS conseguiram resolver isso, então essa também, assim, essa limitação, essa fragilidade é um desafio que foi superado por alguns deles, mas os que conseguiram superar são os que tiveram alguma associação municipalista ou algum consórcio próximo que, enquanto figura jurídica, pode auxiliar esses ADS a conseguirem implementar algumas ações que exigem recursos, enfim. Então, acho que essa é a grande fragilidade do ADE, mas que é isso, assim, alguns estão conseguindo superar e estão conseguindo, enfim, né, assim, a fragilidade se transforma mais num desafio para eles. Em outros casos, realmente é uma fragilidade porque isso não foi superado, então se constitui como uma fragilidade. Mas a gente tem alguns pontos positivos, inclusive é um trade-off, né? Assim, essa fragilidade pode ser positiva, né? Então, na medida em que não tem essa figura institucional, esse arcabouço legal, isso também facilita a formação do arranjo. É muito mais fácil aprovar um arranjo, né? Nos arranjos que a gente observou, são termos que são assinados pelos municípios, então isso simplifica muito a formação.
é mais flexível em termos de processo decisório, então eles são, no geral, mais horizontais, e isso já tem sido defendido pelo próprio Conselho Nacional de Educação como uma característica do ADE importante, é essa horizontalidade no processo de decisão. Há arranjos, óbvio, em que você tem um município que é mais forte, que tem maior capacidade e que há uma liderança, então você tem lideranças, mas há uma maior horizontalidade e flexibilidade nas suas atividades, no processo decisório, do que nos consórcios, por exemplo. Então, acho que essas são um pouco as diferenças. Mas a gente tem, assim, pensando nos ADS que a gente analisou, nos ADS que existem, mesmo com as fragilidades, eles trazem ganhos para as secretarias de educação e para as redes, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar como fortalecer ainda mais os ADS, como fortalecer a cooperação intermunicipal, mesmo que a gente tenha fragilidades. Mas a gente precisa fortalecer, então não é pensando em uma outra solução, mas fortalecendo essa solução, porque os ADS são importantes, nos casos que a gente viu, eles são importantes para viabilizar a formação de profissionais da educação, viabilizar a formação de professores que antes não eram realizadas, para fortalecer a gestão educacional, para possibilitar compartilhamento de experiências entre os municípios, para fazer com que os gestores daqueles municípios pensem sobre a política de educação, realizem diagnósticos, conversem com outros gestores. Então, os ADS são importantes para essas redes. Todos eles relataram que os ADS são importantes, todos os entrevistados relataram que eles são importantes, né, nesse sentido, produzindo esses resultados. Claro, esses resultados em ADS que estão mais consolidados, eles se refletem em resultados educacionais positivos. Então, a gente já tem experiências que têm resultados educacionais positivos que podem estar pelo menos associados. A gente, claro, não tem uma avaliação de impacto, podem estar associados à formação do ADE, mas esses são os casos em que a gente já tem uma trajetória maior, isso, né, os benefícios do ADE já chegaram na ponta, mas de qualquer forma, mesmo naqueles em que a gente não tem a trajetória, a gente já observa alguns efeitos no fortalecimento da gestão educacional ou na possibilidade de realizar ações que os municípios têm que realizar na educação, e o ADE viabiliza a realização dessas ações. Isso também é interessante, que justamente conforme cada um dos objetivos, e nem sempre o objetivo central está ligado, num primeiro momento, a atingir lá um indicador educacional. Muitas vezes, até antes disso, uma formação de um gestor, né, pode também representar um fator de melhoria, né, e depois esse ganho lá para frente, né, que a gente tem percebido que isso também é uma pauta bem importante, né, a formação, né, que os gestores das escolas precisam ter, né, para influenciar lá na frente. Muito obrigada. E para encerrarmos esse nosso bate-papo, eu não podia deixar de mencionar o que possivelmente seja a principal pauta da educação, né, o Sistema Nacional de Educação. Então, eu gostaria de ouvir de vocês, pesquisadores, que impactos o SNE vai trazer, né, para os arranjos de desenvolvimento da educação? Podemos começar pelo professor Abrúcio? Sim, eu acho que é muito importante pensar que o SNE vai dar representação formal para os municípios. Na hora que eles tiverem representação na bipartite com o Estado, na tripartite no governo federal, eles vão ser mais fortes. E na hora que forem mais fortes, isso vai facilitar a cooperação. Hoje a cooperação ela é enfraquecida em parte porque os municípios são mais fracos, é um paradoxo. Na hora em que forem mais fortes, basta ver o caso da saúde, onde tem um número de consórcios muito grande. Na hora em que forem mais fortes, eu acho que o sistema vai ajudar muito mecanismos de arranjos como os arranjos da educação. Catarina, professora Catarina? Posso adicionar um ponto que o SNE é um projeto que tem várias partes, né? Então, quando a gente pensa no Sistema Nacional, a gente está pensando em muitas partes. Uma das partes são espaços, né, de articulação e de negociação entre União, municípios e estados. Mas tem outra parte que é importante, que são os mecanismos de indução financeira nacionais, né? Então, a gente tem vários programas federais que atrelam a implementação de um programa ou mesmo a implementação de uma diretriz específica a recursos. E isso tem um potencial de induzir a implementação de determinados programas por estados e municípios. E se a gente olhar para o SNE e a gente pensar os arranjos dentro da SNE, a gente poderia pensar em programas que também estivessem atrelados à disseminação dos arranjos, né? Então, programas de formação
em que você tivesse a transferência de recursos da União para municípios e municípios que que estivessem cooperando por meio de arranjos. A gente vê em outras políticas que isso já acontece e as políticas que têm sistemas, no geral, né, é mais coordenado e mais cooperativo, porque já tem uma estrutura, já tem outras estruturas de cooperação e de coordenação previstas no sistema. Professor Eduardo, qual a sua opinião? Eu queria seguir a opinião dos colegas, do professor Abrúcio e da professora Catarina Segato, dizendo que as experiências que a gente tem no Brasil das estruturas de cooperação federativa via sistemas, como a saúde em primeiro lugar e a assistência, mostram que é possível produzir, primeiro, pactuação de políticas públicas alinhadas com os 3 níveis federativos, a União, os estados e os municípios. Em segundo lugar, acho que no caso da educação tem uma outra vantagem, que é reduzir a sobreposição de iniciativas ou a duplicidade, em alguns casos, em função de nós termos redes escolares que atuam em algumas situações sem coordenação. Então, acho que o Sistema Nacional de Educação ele cumprirá essa função muito importante de, numa federação como a nossa, que divide de maneira simétrica as responsabilidades entre os entes federativos, de produzir pactuação em torno de objetivos comuns. E isso para a educação, considerando que nós temos sérios problemas de evasão, de repetência, que são desiguais, às vezes no mesmo território, em redes estaduais e em redes municipais, seguramente vai produzir um avanço muito significativo nos indicadores de educação, sobretudo aqueles que mais impactam evasão, repetência e qualidade de ensino. Ok. Professor Lisandro, gostaria de complementar? Sim, certamente. Eu acredito que os arranjos se beneficiarão muito do Sistema Nacional de Educação pela via, inclusive, da legitimidade. Uma vez os arranjos instituídos, instaurados e fazendo parte do Sistema Nacional da Educação, vai colaborar no sentido de, ao longo da pesquisa, percebemos que muitos prefeitos, muitos secretários de educação ainda desconhecem os arranjos. E tem muitas desconfianças, muitas inseguranças em relação a de que forma aderir, o que o arranjo vai poder beneficiar a educação dos municípios. Então, uma vez isso instituído, isso dá maior legitimidade para que mais prefeitos, para que mais regiões constituam arranjos e avancem na qualidade do ensino. Gostaria de agradecer novamente, né, aos pesquisadores por terem abraçado esse projeto tão importante, né, que resultou nessa obra, né, que ficou muito robusta, muito interessante para quem se interessa pelo tema. Agradecer também aos representantes, às lideranças dos 13 arranjos que estão contidos nesse livro, né, que contribuíram nos respondendo os questionários, que serviram para esse livro e também deram origem aos 13 e-books, né, que dialogam com essa obra por meio de QR Codes, né, e que então podem ser acessados, assim como também estão disponíveis no site do Instituto. O link você vai encontrar aqui embaixo na descrição desse vídeo, né, e convidamos a todos para acessar não só essa obra, como os demais materiais disponíveis, as demais publicações disponíveis no site do Instituto Positivo. Agradeço a você que participou e acompanhou esse bate-papo até agora. Esperamos que goste de nossas publicações, especialmente desse lançamento. Muito obrigada.